Olá pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar a abarcar um tema que eu particularmente sou fascinado, sou apaixonado por história, por conhecimento. Isso é algo simplesmente fascinante, né? Além de fazer com que você tenha uma compreensão melhor do mundo que nos cerca, dos contextos, né, que nos emolduram as nossas vidas, do que essas seitas secretas elas buscam, o que elas anelam, quais são suas origens. E uma dessas seitas é o Priorado de Sião. O Priorado de Sião tem uma história muito interessante, eu sei que você já deve ter ouvido falar do livro do Dan Brown, Código da Vinci, onde ele abarca esse tema, que depois teve o filme também, né? Eu assisti o filme, achei bem interessante, bem dinâmico, e o Dan Brown ele pegou, né, vários textos pseudoepígrafos ou apócrifos, né, e usou de base, além do que moldurou com muita história na sua argumentação. Mas ele não foi o primeiro a chegar nessa conclusão. Na verdade, Dan Brown, ele apenas replicou uma coisa, algo que já tem sido comentado desde o século XII. Então, se prepare porque é uma história muito interessante. Nós vamos começar a penetrar num ambiente de mistério, numa névoa, né, que está permeando aí esse mistério que nos cerca, né? Dessa seita secreta, o Priorado de Sião. Então, bora lá! Durante séculos, lendas, né, acabam permeando obras artísticas, obras literárias que vão falar sobre o Priorado de Sião. E está ligado ao Priorado de Sião essa questão também do Santo Graal. O Santo Graal, lembrando, era uma coisa que os templários também perseguiram, também buscaram descobrir o Santo Graal, assim como a Arca da Aliança, mas isso não foi apenas os templários, né? Hitler, o Terceiro Reich, também procurou a Arca da Aliança. Então aquele filme Os Caçadores da Arca Perdida foi baseado num fato real. Hitler realmente procurou não apenas a Arca da Aliança, como procurou também o Graal, né, no sul da França. E nós vamos conhecer essa história. Por que Hitler foi procurar no sul da França? Lembrando, Hitler era um cara que tinha uma estreita ligação com o ocultismo, eu falo isso numa série, Uma História de Terror, né, o lado oculto do nazismo. E aí você vai perceber que além dele ter assim um invólucro de ocultista, ele também tinha muitos cientistas que trabalhavam para ele e muitos historiadores. Então, algum motivo Hitler teve para procurar no sul da França. E esse motivo eu vou contar para vocês nessa série. Então, o Santo Graal, né, apenas conceituando, representaria o cálice que Jesus utilizou na última ceia, né? Essa é uma conjectura. Mas será que o Graal não poderia ser também um conjunto de objetos, um conjunto de relíquias sagradas, ou uma ideia, ou um conceito? Nós vamos explorar essa questão. Atenção então. A Bíblia conta uma história, para vocês terem uma ideia da importância do poder da arca, e por isso que Hitler e tantos outros buscaram a Arca da Aliança em busca de poder, de notoriedade, etc. e tal. Quando os filisteus tomaram a arca do povo de Israel, eles tiveram alguns problemas. E para que a gente entenda um pouco melhor, Filisteu veio da Filistina, né, que é também a região da Palestina. A Palestina, então, hoje, atualmente, é uma área geográfica que está ali no Oriente Médio, localizada no Mediterrâneo, no Jordão e no Mar Morto. São as suas linhas fronteiriças, né? Faz também fronteira com o Líbano, na sua porção norte, e é uma área que, a partir de 1948, os judeus começaram a habitar e fundou-se a nação de Israel, 14 de maio de 1948. Então, mas esse espaço, né, geográfico, antes era pertencente ao que chamava de Palestina, era uma região muito mais ampla, e hoje, né, faz parte de Israel, a faixa de Gaza também faz parte da Palestina e a Cisjordânia, né? Essas áreas, né, da Palestina, elas foram habitadas muito também por árabes, né, oriundos da Palestina.
Já os judeus ocuparam essa área por 4 milênios, bastante tempo, né? Os judeus, porque consideraram ali a sua terra prometida. O local é bastante sagrado para os judeus. Entretanto, os judeus eles foram expulsos da Babilônia e posteriormente também pelos romanos, foram expulsos dessa região da Palestina e houve algo chamado, historicamente, chama de diáspora, né, judaica, ou seja, os judeus se espalharam pelo mundo, houve a diáspora. Com isso, com a diáspora, os palestinos acabam ocupando essa região por cerca de 2000 anos, né? E aí essa região também ficou por um período sob nas mãos do Império Turco-Otomano. Então vamos voltar aqui. Quando a Arca da Aliança ela é tomada dos hebreus, né? E olha só o que acontece. Presta atenção nesse relato. Os filisteus, né? Que viriam da Filistina, atual Palestina, pois tomaram a Arca de Deus e trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na sala de Dagon e puseram junto a Dagon. Dagon era um deus pagão, é considerado pelo satanismo uma espécie de senhor das tempestades, senhor dos ventos, né? Levantando-se, porém, de madrugada, no dia seguinte, os de Asdod, né? Eis que Dagon estava caído com o rosto em terra, a imagem de Dagon tinha capotado, né? E estava diante da arca do Senhor. E tomaram a Dagon, e tornando, colocaram no lugar, levantaram a estátua, colocaram no lugar, né? E levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagon jazia caído, de novo, o rosto em terra diante da arca do Senhor. E a cabeça de Dagon e ambas as suas palmas, as mãos, estavam cortadas sob o limiar, e somente o tronco de Dagon ficou. Dagon foi degolado ali. Por isso, nem os sacerdotes de Dagon, nem nenhum dos que estavam na casa de Dagon pisavam no limiar de Dagon, em Asdod, até os dias de hoje. Porém, a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou e os feriu com hemorroidas. Olha só a maldição de Deus. Olha, vocês não brinquem não, tá? Porque se eu lançar uma maldição contra vocês, vocês poderão ter hemorroidas. Que maldade, né? Com hemorroidas, não, é melhor não dar essa ideia para os pastores profissionais da fé, né? E feriu de Asdod, e todos os seus termos. Vendo então que os homens de Asdod, que assim foi, disseram: não fique conosco a arca do Deus Israel, pois a sua mão é dura sobre nós e sobre Dagon, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram todos os príncipes dos filisteus e disseram, se reuniram os príncipes dos filisteus e perguntaram, o que nós vamos fazer com essa arca, hein? O que nós vamos fazer com a arca de Deus Israel? E responderam, a arca de Deus Israel será levada até Gate. Gate, lembrando, é um local onde Davi se refugiou. Quando ele fugiu de Saul, ele vai até Gate, né? E ele acabou sendo reconhecido lá. Aí ele se fingiu de maluco para não morrer, né? Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade. Ou seja, levaram para Gate, e olha só o que vai acontecer para os habitantes de Gate. Com muito grande vexame, pois feriu os homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, do menor ao maior, todo mundo com hemorroida, a maldição da hemorroida, todo mundo sentando no pneuzinho, todo mundo sentando de ladinho, e aí, como é que tá, irmão? Pois é, né? Todo mundo com aquela situação constrangedora, dor de barriga, diarreia, túnicas fedendo. Então, eles enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, pois, que vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom também reclamaram. Onde ia a arca do Senhor? As hemorroidas acompanhavam, né? Transportaram a arca de Deus a Israel para o matarem, e ao nosso povo, e enviaram e congregaram todos os príncipes filisteus e disseram, enviar a arca de Deus a Israel para o seu lugar, devolva para eles, porque a situação tá feia aqui com essa hemorroida, tá tudo dilatando aqui, né? Para que não mate nem a nós nem ao nosso povo, porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus se agravava ali. E os homens não morriam, eram atacados com hemorroidas. Eu não sei o que é pior, se a mulher morrer ou ficar com hemorroida a vida inteira. E o clamor da cidade subia até o céu. Presta atenção nisso. 1 Samuel 5, de 11 a 12. Então, reza a lenda que esse clamor da cidade que subia até o céu, dizia que os sacerdotes uivavam de dor. Os sacerdotes uivavam, se escutava no horizonte, né, estavam uivando de dor, porque estavam com pimenta assim, no orifício, no terceiro olho, vamos chamar assim. Então ninguém podia tossir, ninguém podia espirrar, ninguém podia nem sequer gritar, mas a dor estava terrível. Então veja só o poder armazenado na arca. Se você zombar da arca, toma uma hemorroida. Então a arca também vai matar Uzá.
né? Vou contar aqui o que aconteceu rapidamente para vocês. Está em 2 Samuel, capítulo 6, 5 a 7. Estavam levando a arca com bois e de repente os bois tropeçaram, a arca vai deslizar. 2 Samuel 6, 5 a 7. Uzá vai e põe a mão para parar a arca e ele morreu. Por que morreu? Porque ele não podia tocar a arca. A arca de Deus, a palavra, ela tem que ser levada com sabedoria, com reverência, né? Com amor. Não pode ser levada de uma forma leviana, sabe? Tipo Jeremias 48, 10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor negligentemente? É bem isso, gente. Então, o que aconteceu? A arca tinha argolas e passavam por essas argolas varões que ela devia ser transportada pelos sacerdotes levitas, não em carro de bois. Então, quando você transporta a palavra de Deus em carro de bois, mais ou menos, Deus não se agrada. Presta atenção nisso. Mas Deus, para evitar esse problema aqui na Terra, levou a arca está no céu. Ninguém vai encontrar a arca. Tem resquícios, histórias da arca, concreto, ninguém tem nada disso, mesmo porque não teria necessidade da arca estar aqui. Hoje nós somos templo do Espírito Santo, a palavra de Deus habita em nós. Mas Apocalipse 11, 19 deixa muito claro que a arca está nos céus, tá bom? Bom, vamos então em busca dessas relíquias sagradas, vamos entender o que esse priorado de Sião procura esconder e da onde eles tiraram essa ideia. Essas ideias do priorado de Sião, assim como eles eram protegidos pelos cavaleiros templários. Então, o priorado de Sião tinha um segredo. Esse segredo era protegido pelos cavaleiros templários e também existe uma ligação aqui com a Opus Dei, tá? As coisas estão todas interligadas aqui. Então veja bem, dentro dessas relíquias nós vamos ver algumas coisas exageradas, né? Então disseram que encontraram o sangue de Jesus, um pedaço da cruz de Cristo, a cruz do soldado Longino que perfurou Jesus. Então existe uma série de lendas por aí, né? Até mesmo com a vinda da Igreja Católica começaram a vir muita coisa de adoração a santos e a pior, as relíquias. O que são as relíquias? Ossos dos santos, cabelo dos santos, dentadura dos santos. Sim, tem a dentadura de Santo Antônio, parece que lá é reverenciada como relíquia. Então existem ossuários, né, na praça de Jacó, na igreja de São Tiago, na República Tcheca. Só nessa igreja de Santiago, na República Tcheca, tem mais de 50 mil esqueletos que datam do século XVII e século XVIII de relíquias. Existem verdadeiras capelas, catacumbas, com as paredes forradas de ossos e crânios, que é uma coisa assim tétrica, né, mas reverenciada e adorada como relíquia, como uma coisa muito sagrada, importante, valiosa e poderosa por muitos católicos. Entre essas relíquias tem uma coisa curiosa aqui. Em Santo Antônio de Pádua, né, a exumação dele teria ocorrido no dia 2 de abril de 1263, 32 anos, portanto, após a morte. Ele já tinha sido canonizado pelo Papa, né, em 30 de maio de 1232, pelo Papa Gregório IX. Né? O que aconteceu? Quando abriram, diz então que a língua dele estava intacta, 32 anos depois que morreu. E a língua é uma coisa que é deteriorada muito rápido, é um tecido mole, né? Não dá para a gente falar sobre os estigmatizados nesse vídeo, mas outro vídeo eu posso falar a respeito disso. Então, são alguns mistérios que entornam isso. E aí, guardaram a língua, ficou parte do relicário. Então, guardaram um pedaço, né, da pele dele, do cabelo, um pedaço do pé e ainda a língua. E esse relicário foi datado em 1349 e foi doado para uma grande basílica em 1350. A língua foi colocada num tabernáculo à parte, protegida por um vidro, né, e pasmem, em Pádua existe a festa da língua. Sim, a festa da língua. Se fizesse a festa da língua na igreja evangélica, gente, o que tem de gente fofoqueiro, mexeriqueiro, que fala mal, maldizente, devia ser a festa da língua do fogo, né, que só fala abobrinha, né? Então, mas tem lá a festa da língua. E essa festa da língua inclui inclusive procissão, né? E dentre as relíquias, né, do Santo Antônio de Pádua, a língua é uma das mais bem preservadas e observadas. Reúne mais de 5 milhões de fiéis por ano. É um dos locais mais visitados dentre os católicos. Então veja bem, o que acontece na Bíblia? Jesus não deixou restos mortais aqui. Moisés também não permitiu que os seus ossos fossem sepultados, né? Deus não permitiu. O anjo foi lá e brigou pelo corpo de Moisés com Satanás. Né? Nós vemos a mesma coisa com Elias, a mesma coisa com Enoque e com outros profetas. Você não vê nenhuma tumba desses profetas. Aqui está Sansão, aqui está Eliseu. Não existe isso, né? Justamente para evitar idolatria. O caso de Moisés era uma referência muito forte, então houve uma contenda pelo corpo dele para que não idolatrasse
entrassem os ossos, né? Então, quer dizer, olha como que o diabo é sutil. Gradualmente ele vai transformando o proibido, né, o profano em santo. Olha só que coisa, que inversão de polaridade, né? Mais uma vez eu digo e repito, isso não é nada contra a católica, você aprendeu isso desde criança, você faz assim, você faz de coração, Deus vê o seu coração. Mas agora que você conhece a verdade, pensa um pouco a respeito, tá bom? Deus não quer que você faça imagem de escultura, porque todos os homens, né, são como nós. Eu sou pecador, eu sou falho, né? Nós sangramos, nós choramos, eu transpiro, eu passo dificuldades. E assim foi com Paulo, com Pedro, com João, com todos, né? Então vamos lá. Essa questão, então, do Santo Grau seria uma ideia, um conceito. Em 2003, a obra do Dan Brown, o Código da Vinci, começam a chamar a atenção da população e depois a ter todo um desdobramento. Lembrando que essa questão do priorado de Sião, abarcada no Código da Vinci, ela remonta à época dos Templários, em 1099, como nós já falamos na série dos Templários. Seria uma suposta, o priorado de Sião, ele defende, ele protege uma suposta descendência de Jesus e Maria Madalena, onde supostamente eles tiveram um ato conjugal, né, se casaram, e aí tiveram filhos, e esses filhos geraram uma descendência de Jesus e Maria Madalena. Uma vez que Maria Madalena estava entre os apóstolos, foi testemunha ocular da crucificação e da ressurreição. Então ela tem a legitimidade, a chancela bíblica de ser chamada de apóstola, não é? Porque essa era a questão da época, né? Tinha que ser testemunha ocular da crucificação e da ascensão de Cristo. Então ela tinha essa chancela, ela tinha essa legitimidade, né, que é destacada ali por Pedro, que era o primeiro líder da igreja, em Atos capítulo 1. Então essa é a legitimidade do verdadeiro apóstolo. Lucas, já falei, Lucas não pode ser apóstolo, por isso ele andava com Paulo, escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu o livro de Atos, mas não é apóstolo, não viu Jesus ressurreto. Marcos também, o Evangelho de Marcos ele não fazia parte dos 12, né? E ele também não pode ser chamado de apóstolo, porque ele não foi testemunha ocular da crucificação. Então os apóstolos de hoje são pessoas fraudulentas, né? São pessoas que estão mentindo para ganhar um pseudo-status no meio cristão. É ridículo, é patético. Isso alguns fazem sem maldade, né? Não entendem, não conhecem a verdade, não estudaram a palavra e beleza. Estão nessa malha de engano. Mas a legitimidade, o pilar bíblico é esse, tá bom? O Apocalipse diz que existem 12 fundamentos, 12 pedras que representam os 12 apóstolos, não 1000 apóstolos, tá? Simples assim. Bom, então Maria Madalena ela teria essa chancela, ela poderia ser legitimada como apóstolo. Além do que, Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus ressurreto, ou seja, apareceu para uma mulher, o que já havia na época todo machismo, mulher era nada. E Jesus aparece para Maria Madalena uma mulher. Estratégia de Deus, para a notícia espalhar mais rápido. Deus é muito sábio, não é? Então, como eu disse antes, essa ideia, esse conceito dessa suposta descendência de Jesus, que essa seita, o priorado de Sião, procura proteger, não veio de Dan Brown. Ela remonta ao século XII. Né? Um francês escreveu a esse respeito. Ele também conta histórias do rei Arthur. Aparentemente, esse francês havia descoberto alguma coisa, né? Porém, ele morre antes de terminar a sua obra. Mais adiante, um outro escritor, já do finalzinho do século XII, Robert de Boron, ele acaba continuando a prosa do seu antecessor e segundo os seus relatos, José de Arimateia levou o cálice da última ceia para recolher o sangue de Jesus que vertia na cruz, né? Então, houve aí quem especulasse também que isso seria uma metáfora para a pedra filosofal perseguida posteriormente pelos alquimistas. Outro escritor, um alemão, ele também fez uma narrativa, né, desde a época da crucificação de Jesus até a morte do rei Arthur. Fez uma genealogia ali, mas ele não foi muito importante não. Já no final do século XV teve o inglês, esse sim, Thomas Mallory. Thomas Mallory escreveu um livro, A Morte do Rei Arthur. Vou pondo as imagens aqui, A Morte do Rei Arthur. Esse livro, né, ele acaba mexendo um pouco mais com essa história e tudo mais, porque supostamente o rei Arthur teve em posse do Santo Graal por um tempo, mas seria em posse de uma linhagem, em posse de um objeto sagrado, ainda não sabiam. Até o século XVIII, nada de concreto foi abordado, né? O Graal supostamente possuía poderes mágicos, né, e semelhantes aos vasos dos celtas. Existem lendas dos celtas
Eram sacerdotes celtas, os druidas, né? Os druidas, então, sacerdotes celtas, que faziam seus rituais em círculos de pedra, dentre eles Stonehenge, mas existem outros espalhados pelo mundo. Eles faziam esses rituais e eles tinham vasos de barro, que uma vez esses vasos obedecessem a geometria sagrada, parâmetros sagrados, uma geometria sagrada, ou seja, pautado na sequência Fibonacci, colocado em determinada posição, determinado ritual, em determinado horário, uma série de fatores, por isso que chama ritual, vem de rigoroso, né? Aquele que comesse nesse vaso ou bebesse da água desse vaso estaria absorvendo uma energia muito importante, uma energia cósmica e uma energia telúrica fundidas. E essa energia faria com que você tivesse experiências espirituais sobrenaturais, incríveis, maravilhosas. Abriria os seus olhos, né, faria com que você tivesse a sua glândula pineal hiperativada e você então teria um vislumbre do mundo espiritual e essa membrana que nos separa seria rompida. Esse é o conceito dos sacerdotes celtas druidas. Então eles acreditavam que o Santo Graal tivesse propriedades semelhantes também, que alguém que bebesse de uma água ou de um vinho nesse cálice fosse então imbuído de poderes especiais ou tivesse então desnudado o mundo espiritual no seu entorno. Então essa temática vai perdendo a força no século XV. Já no século XIX, 3 escritores, incluindo um grande musicista, ninguém nada mais, ninguém menos do que Richard Wagner. Lembrando, quem viu a série de Hitler, as sinfonias de Richard Wagner, elas impulsionavam os exércitos alemães. Hitler colocava, né, músicas de Richard Wagner para estimular o seu exército. Da onde é que ele tirou essas ideias? Ele tinha muita ligação também com os sacerdotes celtas druidas, ligação ao chamado Sol Negro, né, achava que tinha uma ascendência de Aldebaran e tantas outras coisas mais. Então Hitler não era bobo não, ele podia ser louco, mas era extremamente inteligente, né? Então de repente começa a abrir novamente um debate, né? Lendas que habitam o chamado Monte dos Pirineus, montanhas sagradas, né, onde os templários supostamente enterraram seus segredos, né? É dito então que os templários fizeram escavações no templo, no monte do templo, e conseguiram recuperar uma série de relíquias. Essas relíquias em posse dos templários, eles também ficaram riquíssimos depois, como vocês já viram na série, eles acabaram então enterrando e escondendo em outros locais. Um desses locais seria exatamente o sul da França, nessa região dos Pirineus. É curioso como a formação geográfica das montanhas ali, nesse ponto específico da França, no sul da França, ela vai trazer uma simbiose com a geometria sagrada. Vai formar perfeitamente um pentagrama em 5 montes principais ali. E curiosamente, muitos castelos templários foram construídos nessa região. E nunca ninguém soube por quê. Por que um forte templário aqui? Para proteger o quê? Não era uma posição geoestratégica, mas por que eles estavam lá? Porque as linhas de lei se cruzam lá também e existe um forte campo de energia, né, das linhas de lei, uma forte energia telúrica nessa região. Então essa região, cercada de castelos, de vinhedos, de vilarejos bucólicos, desperta um grande interesse no século XIX. Atenção agora. A nossa história vai começar na zona rural da França, nessa região montanhosa dos Pirineus, sul da França, na década de 1880. Era um pacato vilarejo, né, dessa região, e é bonito, né, se você ver as imagens, chamado Rennes-le-Château. Rennes-le-Château, né, é o vilarejo dessa região. Era um vilarejo pacato, simples, e tinha uma pequena igrejinha ali. Era a única igreja que tinha naquela região, claro, católica, e é uma igreja oferecida em homenagem a Maria Madalena, né? E essa igreja tinha caído em condições muito precárias, seus vitrais estavam destruídos, tudo estava arrebentado, até a casa pastoral estava completamente destruída e habitada por galinhas. Então havia ali ruínas. Um padre, então, esse padre, vou mostrar aqui a imagem dele, Berenger Saunier. Berenger Saunier. Saunier, ele era um cara descrito pela história como um pouco arrogante, um pouco soberbo, muito inteligente, muito bem articulado, mas um pouco insolente, né? Então, seus superiores, para castigá-lo, jogam ele exatamente nessa região, em Rennes-le-Château. Em Rennes-le-Château, e colocam ele lá para tomar conta dessa igreja que estava em ruínas, né? E
Ele vai para lá então. E olha o que vai acontecer. Ele vai tentar arrecadar fundos para iniciar o trabalho de construção, de reconstrução, melhor dizendo, em 1887. Ele está numa região que não é rica, que não tem poder econômico, não é estratégica para o catolicismo, né? E é uma vilarejo com cerca de 300 habitantes. Olha para onde ele foi parar. Um local sem nenhuma importância econômica ou religiosa. De difícil acesso, seja a pé, seja de charrete ou de mula, é difícil acesso ali. Em 1º de junho de 1885, Saunier ele chega a Rennes-le-Château, né? E para sua grande surpresa, ele encontra a igreja destruída, mobília, janelas, vidros, tudo quebrados. Então, era impossível você celebrar uma missa ali, especialmente em dias de chuva, né? Então, ele mora um tempo com habitantes locais, começa a morar na casa de um, morar na casa de outro, até que a residência paroquial dele fosse reconstruída. O seu modesto salário e com mais uma pequena ajuda dos moradores, ele consegue pelo menos a reconstruir a sua casa paroquial, mas ele recebe misteriosamente uma ajuda de uma pessoa muito pouco provável, né? Ele pede ajuda para o Conselho Municipal da região, mas não foi negado. Mas eis que, surpreendentemente, vem uma ajuda de onde ele menos imagina, da Condessa de Chambord, acho que é isso, Chambord, né? Maria Teresa da Áustria, né? Ela ofereceu para ele uma oferta de 3.000 francos, aproximadamente 15.000 euros. Ninguém sabe até hoje qual foi o motivo que levou essa condessa a dar essa oferta generosa para o padre, e com isso ele pôde reformar a igreja inteira, e nem sabem o porquê. No fim de 1886, início de 1887, Saunier começa trabalhos de renovação da igreja Maria Madalena, Santa Maria Madalena. Aí olha o que acontece. Ele emprega habitantes locais para trabalharem nos finais de semana para ajudar nessa reforma. Só que o que ocorre aí? Ele ganhou, né, um pilar novo, né, um balaustre que sustentava a mesa, né, onde eles faziam as cerimônias no altar, né, da igreja. Então haviam 2 pilares, 2 balaustres, vou colocar aqui até um modelo, né, um de cada lado, sustentavam a mesa do altar. Ele manda tirar porque ele ganhou pilares novos. Só que quando é retirado um dos pilares, né, os pedreiros observam algo estranho. Saunier, muito inteligente, ele não dá bandeira, ele não dá pinta, ele não faz e conta que aquilo é um grande achado. Ele espera as pessoas irem embora, trata com certo desdém, depois ele vai procurar. Haviam folhas secas, né, em cima, depois encontrou tubos de madeira, 4 tubos de madeira lacrados com cera, né? E nesses 4 tubos haviam 4 pergaminhos. E olha, perdão, 4 não, 3 tubos de madeira. 3 tubos de madeira e 4 pergaminhos. Foi isso que ele encontrou. Então, primeiro eles encontraram, num desses tubos, uma árvore genealógica a partir do rei Dagobert II, né, de 681 a 1244, selado ali com o carimbo da rainha, Blanche de Castille, esposa de Luís VIII, de 1223 a 1226. O manuscrito registrado em notário em 1664. Outra coisa, contendo a descendência dos reis merovingios. Os reis merovingios. Guarda esse nome, merovingios, tá? De 1200 até 1644. Guardou merovingio? Esse nome dos merovingios recebe o nome de uma dinastia franca, né? Ou seja, estava em território francês, mas a França ainda não existia, né? Era uma antiga dinastia, a mais antiga dinastia real que se tem conhecimento na monarquia da França. Encontrar outro manuscrito com invocações e também um suposto falso manuscrito datado de 1753, contendo frases do Velho Testamento e também do Novo Testamento, especialmente do Evangelho de João, capítulo 12, de 1 a 12. Evangelho de João, capítulo 12, de 1 a 12. Guarda aí, tá? Só que esse evangelho estava com letras acrescidas, o que formava ali um código secreto, meio código da Bíblia, sabe? Formava um código secreto, né? Estavam escritas em latim antigo e num outro idioma que não foi bem identificado. Poderia ser aramaico, hebraico, mas consideraram latim. E em muitos outros idiomas, algumas palavras não foram identificadas. Vou mostrar um trecho do manuscrito para vocês. O padre, então, quando descobriu, aquilo fez um certo alarido, né? Os pedreiros acabaram percebendo, ele teve que entregar esses documentos para a prefeitura.
Porém, ele entregou uma cópia e guardou os originais. Essa é a história que fica. Aí a prefeitura pega fogo. Sempre tem que... Pode piorar? Sim, sempre pode piorar. Pega fogo em 1910. E aí acabou os manuscritos, né? Ou alguém roubou, ou então o fogo queimou. Em 1960, eles reapareceram. Alguém disse que os manuscritos foram reencontrados, mas depois perceberam que era fraude, que isso não era verdade. Às vezes pessoas que fizeram para tentar descobrir, ganhar dinheiro com essa questão. Uma outra coisa curiosa, quando Saunier ele continuou as obras e reforma, teve mais uma descoberta. Eles trabalhavam numa restauração do piso da igreja. Quando eles levantaram uma laje, encontraram o quê? Um túmulo embaixo da igreja, embaixo da laje da igreja. Na parte inferior da laje tinha um desenho em baixo relevo, né, para baixo. 2 cavaleiros sentados no mesmo cavalo. 2 cavaleiros sentados no mesmo cavalo é um símbolo dos templários, né, que era um símbolo de simplicidade, humildade. Todo mundo não tinha o seu cavalo próprio, então você ia de carona, né, no cavalo do vizinho. Então, ele também encontrou isso. Vou mostrar aqui o relevo para vocês. Então, Saunier, ele acabou tendo algumas descobertas e aquilo mexeu com ele. E olha só o que vai acontecer. Ele tinha também uma amiga, uma secretária que ajudava ele na igreja, Marie de Narnault, né? O que aconteceu? Eles encontraram também, dentro desse túmulo, um crânio, que depois foi feito pesquisas com carbono 14 para medir a datação e chegaram à conclusão que fazia parte de aquele crânio pertenceu a um homem de aproximadamente 50 anos que viveu entre o ano 1281 e 1396. A pergunta, né, que mais se faz a respeito dessa descoberta é o que mais foi encontrado além disso. Ficou um segredo aí, porque chamou a atenção, depois que Saunier ele acaba descobrindo esse túmulo e descobrindo esses manuscritos, ele começa a ser visto por testemunhas da cidade. Sabe como é que cidade pequena? Todo mundo futriqueiro, todo mundo fifi, né? Ficam tudo futricando. Então viram, né, o padre, junto com a sua assistente, cavando no cemitério da cidade, fazendo escavações nos cemitérios da cidade, inclusive apagando e destruindo epígrafos, né? Aquilo que você escreve na lápide. Inclusive, apagando epitáfios. Epitáfios, aquilo que você escreve na lápide, epitáfios, né? Aí, quando aquilo chama atenção, né, toda a população começa a ver, o padre da cidade escavando no cemitério, o padre é um vampiro, né? Aí o que faz? Então, ele para de cavar ali, mas ele começa a cavar em locais ao redor. Parece que ele estava em busca de alguma coisa, alguma pista foi dada para ele, que de repente o padre surtou. Mas o fato é que, misteriosamente, não há explicação para isso na história. O padre ficou rico de maré. Ele era pobre de maré e fica rico de maré. Ele começa a fazer viagens suntuosas para a França, começa a fazer construções em René de Chateau, né? Começa a ostentar muita coisa e começa a frequentar a alta sociedade, só ricaço. Você vê aqui os ricaços, tudo com bigodão, né? Ao redor dele, ele com aquela pose de poder. Da onde veio tanto dinheiro? O que é que esse cara descobriu? Ele descobriu um segredo? Ele ficou rico. Isso é história, gente. O padre tinha um diário. Ele não coloca muitas coisas no seu diário, mas ele deixou uma única palavra que chama a atenção dos historiadores, né? Ele fez uma referência enigmática e colocou ali uma palavra segredo. Pois é, Saunier então usou os pergaminhos para encontrar algum tesouro? Pois é, de repente ele fica muito rico. Ao longo da década de 1890 ele gastou cerca de 650 mil francos, o cara torrou dinheiro, né? E ele ganhava 900 francos por ano. E ele começa a torrar grana em 650 mil francos, né? Alguma coisa está errada. Aí o que mais instiga essa história do padre? Ele com esse dinheiro, ele começa a adornar a igreja, ele reforma e adorna a igreja. Ele mandou instalar essa estátua demoníaca numa igreja. Por que você coloca um demônio dentro de uma igreja, né? Uma estátua demoníaca. E havia uma outra estátua também como essa, demoníaca, na pia batismal, e também era o local onde
tinha água benta, tinha um demônio embaixo. Estranho isso, né? Essa imagem desse demônio parece que ele remete a uma espécie de guardião da igreja. Essa é a ideia, que ele está maior, ele está mais poderoso do que os anjos, né? E essa referência desse demônio faz uma alusão a uma entidade chamada Asmodeus, né? Ou Asmodeu, né? Asmodeus ou Asmodeu é a mesma coisa. Príncipe da luxúria e da corrupção, segundo a alta magia, mas também é conhecido por uma lenda que Asmodeu, ou Asmodeus, ele tomava conta dos segredos de Salomão. Então, os segredos que Salomão descobriu ao se inclinar a Astarote, né, ele descobriu muita coisa. Lembra? 1 Reis 10:14 diz que Salomão recebia todo ano 666 talentos. 666 aí. Só vai ser revelado lá em Apocalipse 13:18. Logo depois do capítulo 11, Salomão se inclina a Astarote. Então entrou uma sementinha do mal. Salomão deixou de orar e vigiar. Deixou de orar e vigiar, você cai. Simples assim, tá? Então poderia ser também essa entidade supostamente guarda os segredos de Salomão e guarda os seus livros secretos que hoje são utilizados na alta magia, como a clavícula maior, a clavícula menor e a chave de Salomão, supostamente escritos por Salomão, e essa entidade, o Asmodeu, é o guardião dessas obras literárias para não permitir que elas saiam de dentro da Irmandade ou das seitas secretas. Mais um mistério. Logo acima do capeta tem 4 anjos, né? Cada um olhando numa direção. Mas um desses anjos aponta numa direção. E ele está escrito ali em latim, mas a tradução é: por esse sinal você vencerá. Por esse sinal. Mas não está apontando para um sinal, a uma chaga de Cristo ou para a cruz de Cristo, como seria o de se esperar. Aponta para um local aparentemente a esmo ou não. 50 anos após a sua morte, uma lenda começa a se estabelecer nessa cidade. E essa lenda foi revivida por um francês, Gérard de Sade. Gérard de Sade, em seu livro O Tesouro Maldito, em 1967, o ano que eu nasci. Né? Então, pois é, sim, tenho 54 anos. Outros livros também passam a ser escritos a respeito do Santo Grau e dessa história misteriosa do padre e sobre também o priorato de Sião. E esse mistério também que o envolve. Então jornais, livros começam a falar a esse respeito. Vou colocar alguns aqui que são os mais proeminentes. E os debates para esse mistério começam a ser reabertos. Uma das linhas históricas a ser perseguida é que o padre realmente descobriu um segredo muito importante e esse segredo ele pôde chantagear a Igreja Católica. Lembra que ele tinha um ar de arrogante, de soberbo, de irreverente, né, de uma pessoa metida? Ele pode ter pego esse segredo e chantageou a Igreja Católica para, olha, ou você, porque ele recebeu provas de que supostamente Jesus tinha uma genealogia posterior a ele, não anterior, ele anterior a Leão da tribo de Judá, posterior a ele. Olha só. E aí ele enriqueceu devido a essa chantagem com a Igreja Católica, pois se isso fosse descortinado para o público, acabaria com a Igreja, acabaria e mancharia a doutrina da Igreja. Segundo alguns historiadores, estou colocando aqui história primeiro, depois a gente baliza, alguns historiadores acreditam que realmente essa história é verdadeira, do priorato de Sião, e que Jesus e Maria Madalena poderiam ter tido filhos, uma vez que os judeus eles eram preconizados que eles tinham que casar, eles tinham que ter filhos. Seria estranho um judeu solteiro, era estranho um judeu que optasse pelo celibato. Inclusive, uma das ideias que se fala do espinho na carne de Paulo é que ele era casado, ele era fariseu. Para ser fariseu, você tinha que ser casado, tinha que ter uma família, uma estrutura. Então ele acabou se afastando, largando, né, de ser fariseu, e com isso ele teve que se separar da esposa e quem sabe ter se afastado de um filho para servir a Deus. É uma hipótese histórica, tá? Então, era importante que o fariseu fosse casado, né? Que os sacerdotes fossem casados, que o judeu fosse casado. Eles casavam cedo, né? E Jesus, com 30 anos, estava solteiro, coisa estranha, né? E era incentivado até mesmo pela lei, né? Cresçai e multiplicai-vos. Então, alguns historiadores chancelam essa história. É sobre essa história que um livro fala a respeito. Holy Body, Holy Grail, né? Olha só a imagem do livro. Esse livro fala exatamente sobre essa história. Os autores, né, segundo o que eles narram, eles estudaram exaustivamente, né, livros e mais livros em bibliotecas na França, bibliotecas na Inglaterra, bibliotecas particulares, estudaram os pseudepígrafos, os livros apócrifos e também estudaram as escrituras sagradas. O livro, quando publicado, ele recebeu duras críticas da Igreja Católica, mas, claro, ele recebeu e conquistou muitos seguidores. Dentre eles, Dan Brown. Dan Brown leu esse livro, né? Esse padre, então, da história que nós contamos, ele morreu em 1917.
levou esse segredo com ele, ou não, né? Só que antes de morrer, esse padre deixou algumas pistas, né, para outras gerações. Dentre elas, ele mandou construir, além do demônio na igreja, que é um tanto quanto estranho, ele mandou construir uma torre, né, do lado da igreja. Olha aqui a torre que ele mandou construir. Essa torre é chamada Torre Magdala, que faz uma referência ao local onde Maria Madalena nasceu. Né? Então sempre colocava ali José de Arimateia, né? Jesus de Nazaré, era uma referência, Saulo de Tarso, era uma referência à sua cidade. Então Maria Madalena, Maria de Magdala, era uma cidade conhecida pela sua prostituição, então por isso a inferência de que aquela mulher que Jesus tirou os demônios, que era uma prostituta, né, seria Maria Madalena. Não está isso claramente, mas fica nas entrelinhas, tá bom? Então colocou ali essa torre em homenagem a Maria Madalena. Por quê? Aí é claro, uma série de suspeitas ficam. Tem alguma coisa enterrada na torre, tem alguma coisa enterrada na igreja. Na igreja não pode mexer. Interessante, né? Na igreja não pode, proibido mexer porque é patrimônio histórico. Então não existe nenhuma força arqueológica de pesquisa que consiga convencer, né, aqueles que, o prefeito, o governador, os governantes de forma geral, a cederem, a permitirem uma escavação na igreja, né? E também tiveram muito reticentes em permitir escavação na torre. Então foram pesquisadores, conseguiram uma licença especial para utilizar ondas eletromagnéticas, como se fosse uma espécie de sonar, para ver o que tinha ali embaixo. Encontraram um objeto, né, nessa torre, né, que o padre fez, um objeto enterrado. E foi permitido pelo prefeito que eles escavassem. Era uma coisa superficial, ficava próximo ao solo, né, próximo à superfície, então escavaram, encontraram um bloco de pedra, mas encontraram muitos pedaços de madeira, o que intrigou os pesquisadores. Se tem um pedaço de madeira, será que havia uma urna? Será que tem alguma caixa? Será que tem algo mais aqui? Alguma coisa, um papiro, né, num tubo de madeira também? E aí o prefeito proibiu as escavações e não puderam mais escavar, nem lá, nem mesmo na igreja. Só lembrando, no entorno desse vilarejo, anteriormente foi habitado pelos celtas, né? O local está cercado de montanhas sagradas que os sacerdotes celtas druidas consideravam, porque eles tinham padrões da geometria sagrada, da sequência Fibonacci, e também estão no cruzamento das linhas de lei. Também foi encontrado nessa região uma estátua de Ísis, né, também encontrada, que era também uma das deusas adoradas naquela região. E um outro grande mistério: vários castelos templários no entorno desse vilarejo. Ninguém nunca descobriu o porquê. É uma pergunta que os historiadores, né, os pesquisadores fazem a si mesmo. Por quê? O que os templários queriam tanto proteger nessa região? Foi isso que levou Hitler a pesquisar e procurar a Arca da Aliança e o Santo Graal exatamente no sul da França, no entorno desse vilarejo que tem esse mistério envolvendo esse padre. Gente, essa é uma história muito interessante. Guarda o nome que eu passei para vocês. Lembra que eu falei para vocês os merovingios? Pois é, os merovingios, guarda isso, a gente vai falar melhor a respeito disso no próximo vídeo. O seu primeiro rei foi um rei Meroveu, né? Ele viveu em torno do século V, né? Foi um dos governos dos reinos francos anterior à França, em torno do século V. E esse rei Meroveu tem uma lenda que o pai dele era um peixe. E como o peixe está muito ligado à representação do cristianismo, criou-se uma ideia de que esses reis merovingios, eles seriam uma descendência de Jesus com Maria Madalena, protegidos pelo priorado de Sião. O priorado de Sião, ele continua existindo e ativo. Embora ele tenha sido supostamente dissolvido na década de 50, ele continua existindo em clandestinidade, assim como os templários, assim como a Opus Dei. Então não percam o próximo vídeo, nós vamos desvendar esse mistério e nós vamos dar toda a base bíblica para que a gente possa entender, né, o que isso teria de sentido ou não. E algo existe de fato nessa história. E nós vamos falar na semana que vem, tá bom? Beijão no coração de vocês, gente. Que Deus te abençoe e te guarde. Uma boa semana para vocês e um bom estudo aqui. Se não deu para reter tudo, assiste novamente, tá bom? Lembre de orar pela gente, investir nessa trincheira e curtir os nossos vídeos.
e compartilhar, né? Vamos expandir essa tenda para que mais pessoas possam ser abençoadas com a palavra de Deus, a mensagem da cruz. Que Deus te abençoe e te guarde. Até semana que vem.